Sintam-se todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho com Jesus, que nesse final de noite de domingo, dia de Nossa Senhora Aparecida, que possamos todos nós sentir a presença dessa Mãe amada em nossos lares, que está sempre nos intuindo, nos acolhendo e nos amparando. Gratidão, amada Mãe. Eu convido os irmãos a elevar o pensamento, respirando profundamente, sentindo essa atmosfera de amor e luz que se faz em nossos lares. O aniversariante, a aniversariante é a Mãe Aparecida, mas quem recebe o presente somos nós. Este amor, esta luz, este amparo que a Mãe estende sobre o planeta Terra e a todos os irmãos em sofrimento. Que possamos mentalizar aqueles que sabemos estar em sofrimento, para que neste momento de amor e comunhão de fraternidade, a Mãe possa amparar. Pense firmemente na pessoa que você deseja que a Mãe ampare, que neste momento a amada Mãe vai acolher com seu sentimento puro de amor e luz. Gratidão, amada Mãe, por tanto amor e misericórdia por nós. Gratidão, amado Mestre, por nunca desistir de nós, seres tão pequenos, tão complicados. Gratidão, amado Deus, por toda a grandeza, pela Mãe Natureza que nos acolhe e nos dá todo o conforto que precisamos para viver. Amado Jesus, abençoe a todos os irmãos que aqui se encontram. Abençoe todas as criancinhas nesta noite que necessitam do teu amor e da tua luz. Gratidão e que assim seja. A Elisa, lição de hoje, se tu pois me não. permite, antes de tu começar, eu gostaria de dar um abraço muito carinhoso para o nosso irmão Vladikson, que novamente está conosco. Todo bom filho a casa torna, e saiba, irmão, que esta é a tua casa. Seja sempre muito bem-vindo e nós te acolhemos com todo o carinho que um irmão deve acolher. Um abraço também ao Beto, marido da professora Grace, que tem nos acompanhado. Beto, é um prazer tê-lo conosco. Que bom que você está aqui. Que bom que nós dividimos esses pequenos limiares de luz e de conhecimento com pessoas como você. Que Jesus te abençoe. Muito obrigado. Pois não, Elisa. A lição da noite que o Júlio escolheu, porque eu tinha escolhido uma e ele resolveu trocar, então eu vou ler e vou passar para ele. É do capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O item é o 1 e o 2, candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Item 1. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Item 2. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-se a sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Lucas, capítulo 8, versículo 16 e 17. Aqui o Júlio escolheu só esses dois itens. Eu acredito que tem bastante material para a gente falar, mas essa lição nos traz a luz do conhecimento. Se a gente tem essa luz do conhecimento, se a gente tem essa clareza que Jesus trouxe há 2000 anos atrás e a gente vai guardar só para a gente vai esconder do nosso próximo, sendo que Jesus nos trouxe a amar o nosso próximo como a nós mesmos?
quando ele deixou esse mandamento, automaticamente, mesmo naquela época onde nós, espíritos, estávamos na infância, hoje eu acredito que já possamos estar na juventude e um dia alcançaremos a maturidade, nós temos que partilhar o conhecimento. Tudo que tivermos de bom dentro da gente deve ser dividido com o nosso próximo, com muito amor, com muito carinho, sem impor, sem condenar e sem julgar. Esse é o meu entendimento sobre esses dois itens que foram lidos. E agora eu passo a palavra para algum irmão que queira contribuir com a lição da noite. É isso. É isso. Resumidamente, a Elisa falou sobre a lição. Mas eu tenho certeza que algo dentro de nós ressoa. O porquê, né? O que quer dizer? Que conhecimento é esse? Por que embaixo do alqueire? Por que esconder a luz? O que que isso vem dizer para nós na nossa vida? Não há quem pegue, acenda a luz e esconda embaixo do alqueire. Não há quem acenda e depois abafe, faça sombra. Por quê? Pense, o que que isso quer dizer para nós? Vamos ver o que que sai do pessoal. Pode começar, Miriam. Bom, boa noite a todos novamente. É a luz do conhecimento, mas também é aquele conhecimento que nos atinge, aquele conhecimento que a gente não pode ter vergonha de propagar, a gente não pode esconder embaixo da cama, né? O conhecimento e a boa nova do mestre. Então, depois que nós temos esse conhecimento, adquirimos um pouco desse conhecimento e começamos a trilhar o caminho do mestre, não tem como esconder embaixo da cama. Não tem como ter vergonha de falar. Nós temos sim que espalhar a boa nova. Nós temos que adquirir mais e mais conhecimento, porque, como disse a Elisa, né, nós estamos ainda na adolescência, né, do conhecimento. Muitos outros conhecimentos virão, mas que esse pequeno conhecimento que para nós já é muito grande, ele não seja abafado. Ele tem que ser retransmitido. A gente não pode deixar. Por que não espalhar? Por que não falar do mestre? Por que ter vergonha? Esta é a minha percepção do ensino de hoje. Muito obrigada, Miriam. Mais algum irmão? Eu passo a palavra à irmã Thaisa. Fique à vontade, irmã. Depois o Marquinhos. Não, a Miriam estava falando, né? O conhecimento, ele nos liberta, o quanto o conhecimento abre nossos horizontes, né? Se foi o tempo de que a gente não se importava, nós hoje temos necessidade de buscar o conhecimento, de entender a nossa estada aqui na Terra. É preciosa, cada momento é precioso. Então, quanto mais a gente puder levar aos nossos irmãos uma palavra de conforto, de carinho, através do nosso conhecimento, a gente sabe que a nossa maior dificuldade é no relacionamento com os nossos irmãos, né? E é um exercício, quanto mais nós levar esse ensinamento, esse conhecimento, mais nós teremos o amparo e assistência para a nossa caminhada, né? Acho que não tem, como diz a Miriam, antigamente a gente estava numa turma e tu tinha até, se tu falasse em Deus, falasse em Jesus, você era até excluído do grupo. Então, ficava aquela, você reprimia aquela coisa. E hoje não, hoje a gente sente prazer, a gente sente uma necessidade de levar esse conhecimento, de exercitar ele, o que a gente aprende, né? Colocar em prática no dia a dia. É isso. Muito obrigada, irmã. Marquinhos, fica à vontade. Depois a Bruninha. Tudo bom, Bruna? Elisa, primeiras damas, pessoal, por gentileza. Então vamos lá, Bruninha. Aproveita. Ai, É muito gentil. Boa noite. Acho que o nome dela é Thaisa, né? Thaisa, que ela falou, né?
falar sobre Deus espalhar boa nova é muito prazeroso, mas eu não sei vocês, nos dias de hoje, causa um pouco de medo, porque a gente não sabe como o outro vai reagir, né? Recentemente, uma pessoa muito famosa aqui no país que eu moro foi morta, né? Tomou um tiro no pescoço por falar de Deus, Charlie Kirk. Não sei se essa notícia chegou no Brasil. E eu não tinha falado isso para ninguém, era para eu ter ido. Eu e meu esposo éramos para ter ido no campus dessa universidade para assistir a palestra dele. E a gente não foi porque o carro quebrou. Eu tomo isso como um livramento. Foi um livramento de Deus. E eu sou daquelas que, se você tá com uma dor no coração, eu vou falar, não, senta, vamos conversar, vamos, né? Você reza, né? Mas me causa um certo medo, porque a gente não sabe qual é o entendimento do outro, a gente não pode forçar sabe, o evangelho, a Bíblia, o que seja, na cabeça do outro, fechar a cabeça da pessoa, chacoalhar, vai, absorve, né? Eu confesso, talvez seja uma falha muito grande minha, eu dei uma diminuída no espalhar a boa nova, mas não quer dizer que eu não faça sutilmente. É mais uma forma de proteção minha, porque hoje os dias se eu não gosto de você, eu vou te machucar. Se você toma um tiro, toma uma facada, te jogo no trilho do trem. Então, eu acho que é muito prazeroso, eu adoro falar de Deus, eu adoro falar de kardecismo. A gente pode sentar o dia inteiro, tomar um refrigerante, conversar, ou até fazer um churrasco, eu não me importo. Mas eu acho que me faz refletir um pouco do quanto a sociedade, talvez vai ser muito clichê, mas o quanto a sociedade não está preparada ou não está com o coração tão aberto. Mas eu sou crente, você quer falar do seu Deus kardecista? Não, meu Deus, não tem essa de o seu Deus, meu Deus. O Deus é um só, e foi o ser humano que acabou criando, né? Meu pai me ensinou que são linhagens, né? Catolicismo, Umbanda, né? Então, é muito prazeroso, eu adoro, mas me causa um certo receio. Então, eu hoje, na verdade, hoje muito mais, mas já fazem 2 anos que eu só falo de Deus na minha casa por medo. Talvez seja uma falha muito grande minha. Por favor, seu Júlio, por favor, dona Leisa, São Marcos, Miriam, me avisem se não for. Mas é uma forma de proteção, talvez, porque eu não sei o que vai acontecer. Eu tenho até medo de escutar uma música espírita no carro. É tão doloroso que eu não consigo. Geralmente eu vou numa praça aqui, a gente achei, não um centro espírita, mas muitas pessoas brasileiras que gostam. Eu já não vou mais, porque eu não sei quem vai aparecer ali do nada, sabe? Talvez me machucar alguém, causar um distúrbio, e Deus não permita que apareça alguma notícia triste. Mas eu acredito que, se você tem um conhecimento, seja o que for, seja de fé, seja de vida, seja de experiência de vida, eu acho que a gente está aqui de passagem, a gente tem que, né, compartilhar. Então, dona Lisa, São Marcos, Miriam, Júlio, me avisem se é muito erro da minha parte não falar de Deus muito abertamente. É só um medo. Não sei o que vai acontecer comigo, com quem está em volta. Obrigada, Bruninha, pelo teu depoimento. Marquinho, fica à vontade. Bom, Bruna, a gente sabe, né? O Brasil, né, é a terra do evangelho, né? É prometido. E a gente sabe que realmente, pelo menos a gente tá, para nós aqui, é mais fácil, bem mais fácil, né? Mesmo tendo muita diversidade de ideias, né, de conflitos, tudo, mas é mais fácil. E a gente sabe que tem países que, se souber, se tiver uma Bíblia, já é problema, né? Então eu concordo contigo, plenamente concordo. Tem que ter momentos, sutileza certinho, porque é uma dinâmica, é um movimento que não tem como parar, né? Mesmo que há muitos movimentos que são expostos em mídia e tudo. Eu acompanhei o caso do Carl, um adó. Charlie Kirk, né? Eu vi, e inclusive, pelo acontecido com ele, a dinâmica dele triplicou, né? Expandiu mais, virou assim uma coisa imensurável, né? Olha que coisa mais linda, né? Eu não vi tantas notícias, mas ele mostrou a família, o trabalho dele, o cara jovem, debatia, levava, demonstrava, né? Porque a gente sabe que nós estamos em uma grande briga espiritual, uma grande guerra espiritual, né? E nós temos que fazer a nossa melhor parte,
a nossa parte da melhor maneira possível, né? A gente vê, acho que se encaixa muito bem na parábola do semeador, né? Do semeador e dos talentos, né? Então, a gente tem que levar devagarinho, todo mundo ter o seu momento certo de entender a mensagem, estar pronto para receber, né? Eu acredito que é isso. E o conhecimento a gente tem que passar, até porque existe um grande, né? A gente sabe que existe um grande trabalho da espiritualidade, grande mesmo, né? Para que a gente venha amadurecendo os nossos conhecimentos e entendendo o que acontece, né, o que significa a palavra amor, compaixão, solidariedade, né? É um processo longo e está sendo longo, tanto é que faz 2025 anos que Jesus esteve aqui, fora Moisés, né? Os profetas, olha quanto tempo que vem para maturar e, graças a Deus, nós chegamos aqui, principalmente aqui no Brasil, onde nós temos uma liberdade maior de conversar abertamente, assim, em live, conhecer, porque nós vamos ter, acredito, né, nós temos a missão grande também de repassar esse conhecimento para que todos que venham em busca de um entendimento, de um fortalecimento. E realmente é uma coisa muito linda quando a gente trabalha com o coração, com a vontade, com a caridade, que a gente sabe e nos deixa bem, alegre, feliz, né? Acho muito bacana mesmo, né? Acho que é isso. Obrigada, Marquinho. Júlio, fica à vontade. Bruninha, tu sabe que eu te amo, né? Tu sabe, né? Eu vou falar para todos, não vou falar direto para ti, tá, Bruninha? Não entenda isso como um confronto de ideias, porque a nossa ideia aqui é nos irmanarmos, mas eu tenho a obrigação de pôr o meu ponto de vista. Onde é que Jesus nasceu mesmo? Ele nasceu para o quê mesmo? Qual era a missão dele? Ser crucificado. E ele não arredou pé um segundo. E os apóstolos, depois de vê-lo crucificado, flagelado, de ser chicoteado, preso, humilhado, não arredaram o pé um segundo. E os mártires, que eram mortos na fogueira, no circo, jogados aos leões, amarrados contra animais selvagens e contra gladiadores, iam pro martírio cantando de gratidão. Bendito és tu quando os homens te perseguirem em meu nome. Eu daria tudo para morrer em nome do Cristo. Eu daria tudo para morrer em nome do Cristo. Tudo. Eu não tenho medo e nenhum de nós deve ter medo de falar no Cristo em momento nenhum. Se nós temos cuidado em falar do Cristo, nós não tenhamos cuidado de falar do amor, de falar de bem, de falar em paz, de falar em verdade, em justiça, em respeito ao próximo. O Cristo é tudo para nós. Essa vida que nós vivemos aqui, que nós prezamos tanto, não é absolutamente nada e, infelizmente, nós só vamos ver isso depois que nós fecharmos os olhos e acordarmos no plano espiritual. E aí a gente vai botar as mãos na cabeça. Eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia ter feito aquilo outro, eu não fiz porque eu tive medo, porque eu tive vergonha, porque eu tive preguiça, porque eu não acreditei. Meus irmãos, atirem seus leões! Atirem seus leões! Deem a vida em nome do Cristo. Não há maior recompensa na vida de um ser vivo do que essa. E ninguém, absolutamente ninguém, desde que o mundo foi forjado da massa de lava incandescente até o dia de hoje,
que tenha morrido sem ser necessário ou porque estava fora da programação. Ninguém morre por acidente. Ninguém desencarna, esse não era para ter morrido assim, esse era para ter morrido de um outro jeito, morreu assim. Uma casualidade, Deus piscou e aconteceu. Ninguém, absolutamente ninguém vai passar por algo que não tem que passar. E ninguém vai deixar de passar pelo que precisa passar. Então, abramos os nossos corações para a única verdade imutável. Deus e Jesus são o caminho de toda a humanidade. Chico Xavier, aquele homem brando, absolutamente incapaz de fazer mal para uma formiga, vai nascer lá no Oriente Médio e vai falar do Cristo. Ele não está com nem um pouquinho de medo disso. É uma questão de entendimento, de vontade. Tem pessoas chorando ao nosso lado, tem pessoas precisando do Cristo para não se suicidar, para não desistir da vida, para não abandonar os filhos, para não abandonar os seus amores por causa de uma desilusão momentânea. Não façam isso, meus irmãos. Não façam isso. Bruna, meu amor, não faça isso. Se tu não te sente segura para falar no Cristo, e outra, o Charlie Kirk, ele foi, infelizmente foi assassinado, não é só porque ele falava no Cristo, mas também porque ele era de direita e desafiava a esquerda. E eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu quero mais é que as duas explodam. Mas quando a gente desafia muito um lado, a gente sabe que pode haver represália. Sabe? Então fale de amor. Fale de ternura, fale de perdão, fale de carinho, de brandura, de oração. Ore em hebraico, sabe? Faça a oração que quiser na sua religião, no seu templo, na sua sinagoga, não importa. Mas escolham o caminho do amor, porque o caminho da guerra, da luta, da injustiça, da tristeza, já tem muita gente na fila. Não tem mais lugar para nós, não, gente. Nosso lugar é do outro lado. Nós não vamos voltar atrás mais, não. Nosso lado é o outro. E é esse que nós temos que defender com unhas e dentes. Passa a palavra. A irmã Thaisa, pode ficar à vontade. Não, eu só estava vendo o Júlio falar agora. É o exemplo, Bruninha. A tua vida, faz o que você sente, com tudo com amor, trabalha em prol dos irmãozinhos que necessitam, que às vezes a gente pensa, né, que muitos aparentemente não estão ligados, mas no fundo do coração a gente precisa, a gente sente a necessidade de estar em sintonia com Deus. E a maneira de ajudar sem você precisar usar o nome de Cristo é fazer o que ele fazia, né? Levar amor às pessoas, a convivência, o relacionamento. É isso. Obrigada, querida. Mais alguém gostaria de fazer o seu depoimento? Se não, eu vou pedir, por gentileza, que a Miriam leia os chat, que tem bastante coisa legal ali para a gente. Sim, eu vou ler. Obrigada, Miriam. Eu ia, inclusive, te pedir a oportunidade para ler. Ali, deixa eu ver. Onde é que começou? A Wanda Ferri disse: a luz que Deus acende em nós não foi feita para se esconder. Brilhe em gestos, palavras e amor, e o mundo verá Jesus em você. Muito bonito, Wanda. A Valéria Santos diz: embora o ensinamento de Jesus explica que uma luz que acende dissipa a escuridão e ilumina o ambiente, creio que esta iluminação é mais interna do que externa, pois após termos essa iluminação, mudamos e não conseguimos mais sermos os mesmos de outrora. E assim já não somos mais capazes de ignorar a verdade que nos chegam e divulgaremos esses ensinamentos através das nossas palavras e exemplos, nos tornando assim os veladores. Eu coloquei: confie em mim, amigo, e eu te ensinarei a acreditar. E vou explicar para vocês por que eu coloquei isso. Eu acordei com essa frase no meio da noite, 2 vezes.
me veio essa frase no meio da noite, quando eu acordei. Então, eu coloquei ali porque tem tudo a ver, né? Confiar, acreditar e divulgar. A Giane diz: sendo luz em ações, seremos o testemunho de Deus em nossas vidas. Não adianta impor as nossas opiniões, mas oferecer amor em ações, fazendo o bem, mesmo para aquelas pessoas que nos fazem o mal. Assim, a verdadeira religião é o amor. Muito lindo mesmo. Obrigada, Miriam. Mais alguém gostaria de... Nós temos alguns minutinhos ainda de contribuir. Seu Milton, gostaria de falar, seu Milton? Eu gostaria de colocar só um entendimentozinho meu. Todo mundo acho que já falou. Se eu fosse querer falar alguma coisa a mais, seria até atrevimento. Mas eu penso o seguinte, que como a própria lição fala, que o próprio capítulo fala, e a semente tem que estar no tempo certo para ser plantada. A terra tem que estar preparada para que ela possa vingar. Então, como o próprio Cristo orientou os discípulos que não fosse na casa de pessoal lá que não queria, não me lembro o nome aí, mas que não queria, mas que procurasse os humildes, lá, tal, porque eles tinham sede de receber a palavra, né? Então, eu penso o seguinte também, que a gente tem que... nós não devemos querer enfiar goela abaixo o espiritismo para ninguém. Nem muita parte espiritismo. Eu tenho conversado muito com muita gente, principalmente ultimamente, que eu estou tendo desde o ano passado cuidadora praticamente 24 horas por dia com a minha esposa. Então, vem pessoas, vem católicos, vem evangélicos, vem todo tipo. Mas tem umas que, mesmo sendo assim, a gente percebe, porque chega na hora que eu vou ler o evangelho, eu vou conversar, tentar explicar para minha esposa, que ela é mais difícil, tem Alzheimer e tal, a gente deixa a liberdade. Olha, se você não quiser assistir, por favor, pode sair da sala, do quarto, né, tal, pode esperar lá fora, e se quiser assistir, tudo bem, aqui a gente vai só falar do Cristo, né, do Evangelho e tal. Bom, eu acho o seguinte, que a pessoa tem muitas pessoas que têm vontade. Eu comentei, se não me engano, com o Júlio sobre isso outro dia, que tem uma senhora que é uma das cuidadoras da noite, principalmente, e é evangélica. E eu fui ler, quando eu vou ler uma mensagem assim, a gente lê o evangelho de cabo a rabo, não sei quantas vezes já li, eu leio do comecinho, tudo, até aquelas informações, aquele esclarecimento, depois eu leio o fim até todas as preces e tal, depois termina, a gente volta no começo. Mas quando a gente vai, eventualmente, fazer assim, uma oração, ou ler uma parte de evangelho, por exemplo, eu costumo abrir por acaso, às vezes sai numa lição que interessa mais no momento, ou que seja mais assim, fácil de entender. Então, outro dia eu fui fazer isso e eu li, estava essa senhora que é evangélica, e eu abri o evangelho e deu naquela lição do festim das bodas lá, né? Então, você lê a parábola é difícil de entendimento, só quem é bem espiritualizado não é para entender, mas só que depois vem a explicação, quase todos os leitores evangélicos, quase que inteirinho, tem explicação. Quando eu acabei de ler, ela me perguntou, antes até da gente fazer a prece, ela perguntou assim, seu Milton, que livro é esse? Aí eu falei, Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec e tal. Falei, é o livrinho de cabeceira, né? Aí ela falou assim, puxa, mas é muito interessante, porque a gente lê muito a Bíblia e tem muita dificuldade de entender, e aí ele explica. Aí depois, né? E eu falei para ela, se você quiser, eu não tenho em mãos aqui, porque eu tinha 2 aqui, eu dei um para minha neta que teve aqui esse tempo e queria, mas se eu compro amanhã e o outro dia que você vier, eu te dou um. Ela falou, eu não posso aparecer com um livro desse lá em casa que vai dar briga. Mas ela gosta de assistir. Então, eu acho o seguinte, a gente tem que, na minha opinião, a gente tem também que procurar falar para as pessoas que a gente sabe que quer ouvir, né? Que tem interesse, porque senão você vai jogar a palavra fora,
para quem não quer, e vai entrar no ouvido, sair no outro, e não se aproveita nada. Então, o ponto de vista é esse, né? De que eu acho que não está muito errado, porque o próprio Cristo orientou os discípulos que fizessem assim, né? Toma cuidado lá, não entra lá, que pode ter problema. Procura as ovelhas desgarradas da casa de Israel, e vão ouvir as palavras. É mais ou menos isso daí, só para não ficar sem falar nada, né? Muito Muito obrigado. obrigada, seu Milton, pelo seu carinho, pelo seu depoimento. Nós temos alguns minutinhos, eu vou passar para a Cândida e depois a Jaque, tá? Fique à vontade, irmã. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade também. Eu também, só para dar uma posição assim, um pouquinho pessoal também, e saber que dentro de nós, essa fé, ela vai fazer que nem a luz ali que diz. Então, todo dia, se tu meditar na palavra de Deus, tu mesmo, com a mensagem da Bíblia ou do livro do Espírito, ou tendo essa paz, esse amor dentro do coração, tudo vai aumentando a nossa fé. E essa fé, ela vai expandir, que a gente nunca vai agravar o outro, porque a gente tem o quê? Os nossos guias, nossos mentores, que vai nos dando essa intuição de como que aquele ser está na agressividade, o porquê. Às vezes é uma luta, uma aprovação, é uma raiva por ter assistido algum documentário, alguma coisa, ou, né? Isso aí a gente consegue daí acalmar. Por quê? Porque a gente está principalmente iluminando o nosso ser para poder lidar com o outro. E se a gente não parar e pensar um pouquinho, às vezes vem conversas ali que nem diz respeito a ninguém de nós, mas daí a gente diz assim, não, aquela pessoa está precisando de um desabafo. E mesmo dentro desse desabafo, eu vou colocar minha opinião como a voz da maturidade, trazendo a conscientização que o melhor caminho é seguir o amor, a lei de Deus, o ensinamento, né? Então é isso também. E é isso que eu deixo para hoje, então, que a gente continue com as nossas mensagens, com a nossa paz, e daí, assim como a gente estuda e faz esse nosso encontro, isso está refletindo num aprendizado mútuo e que todo mundo vai tirar um proveito, tá? Obrigada pela Eu que oportunidade. agradeço, irmã. Passo para a Jaque. Vou ser bem breve por causa do horário. Eu penso assim, ó, que a nossa fé, ela tem que ser raciocinada, mas exercitada. Se nós tivermos a fé raciocinada e não pormos em prática, mas também temos que analisar o seguinte, que o nosso país, graças a Deus, é um país pacífico, aonde não tem divergências, tem algumas intolerâncias, mas não tem o extremismo como tem em outros lugares, que realmente deve de causar medo. Mas, como dizia, se não me falha a memória, São Francisco, que é preciso pregar o evangelho, se for necessário usar a palavra. Então, eu penso assim, que nas nossas atitudes, na nossa moral, no nosso dia a dia, é muito importante colocarmos a nossa fé em prática. E a Miriam ali falou alguma coisa que me chamou muita atenção, porque desde ontem eu estou com uma frase martelando na minha cabeça, e essa noite eu sonhei essa frase, alguém me dizendo essa frase, que é: a confiança adquirida na paz não se rompe. Então, eu acho que a gente precisa ter confiança na espiritualidade, confiança nos ensinamentos do nosso irmão Cristo, confiança que Deus é soberanamente justo e bom, e que ninguém tem menos do que precisa e nem mais
do que é necessário. Então, que tenhamos confiança no nosso Mestre, que tenhamos a nossa fé raciocinada e exercitada em atitudes. E, como diz o nosso amigo, se for preciso, usar a palavra. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Muito obrigado, agradeço a presença de todos. Elisa, Oi. Jesus disse, rapidamente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega a Deus se não for por mim. Ele não disse ninguém na minha volta, ele disse ninguém. Ninguém é todo mundo. Se nós queremos fazer o bem, apresentemos o Cristo. Nós podemos pegar um mendigo na rua, dar a ele o melhor emprego, a melhor comida, a melhor casa, casar com a mulher que ele quiser ir sonhar e ter a melhor vida do mundo. Se ele não tiver o Cristo, a nossa caridade é imperfeita e incapaz de transformar alguém. Eu não digo que a gente tem que pregar o espiritismo, mas o Cristo é a nossa maior ferramenta. As nossas palavras, o nosso feijão e o nosso arroz não vão transformar ninguém. Não pense que vão. Muitos comem do nosso feijão, do nosso arroz e nem nos querem ver por perto. Nos aguentam. Nos aguentam. Mas o Cristo converte. O Cristo transforma. O Cristo salva. E se nós que o conhecemos e queremos esconder a candeia embaixo do alqueire, seremos responsabilizados por isso. A nossa obrigação é levar a luz aonde nós formos. Com todo carinho, para que todos pensem nisso. Da minha parte é isso, Elisa. Muito obrigado, eu agradeço a presença de todos. Eu gostaria de saber se a irmã Miriam gostaria de fazer um encerramento para nós, para dar uma folga para o Marquinhos, que está toda semana. Tá bom, Para, né, faço Marquinhos? Daqui a pouco ele vai aparecer mais, coitadinho. Ele chega e Ele a gente já gosta. coloca ali para o encerramento. Tá bom, muito obrigada a todos os irmãos. Então, eu convido a todos que mentalizem o nosso Mestre, porque ele é a nossa luz, é o nosso guia, é a chave que abre a porta para um mundo melhor, nós sabemos disso. Mestre amado, muito obrigado do fundo do coração pelo encontro de hoje. Que nós possamos ser luz, aquela luz que propaga e não aquela que esconde, mas aquela que propaga o teu amor, o teu evangelho, a tua boa nova, a tua proteção. Que nós possamos sempre, sempre, em todos os dias da nossa vida terrena, divulgar o teu nome, mostrar o caminho e convidar a cada irmão para caminhar junto conosco. Gratidão, uma boa semana, que Deus abençoe a cada um e a cada família aqui presente, a todos os irmãos que estão conosco neste mundo, ou os irmãos que estão no plano espiritual que também permanecem conosco aqui acompanhando. Gratidão, é com muito amor no coração que nós encerramos o encontro de hoje. Que Deus abençoe a todos nós.